Eu vou conseguir uma cópia da lei de Moisés que Samuel guardou. Ali Deus ensina como um rei deve se comportar. Ele deixa claro quando diz que um rei não deve tomar muitas mulheres para si, para que assim seu coração não se desvie. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. A perda de um filho é uma das experiências mais dolorosas e devastadoras que alguém pode enfrentar. A sensação é de uma profunda tristeza, de um desespero e um vazio imenso. É uma mistura de emoções intensas, incluindo dor, raiva, culpa e um sentimento de perda irreparável. A pessoa pode sentir-se completamente desorientada, com o coração partido e uma profunda saudade do filho que se foi. É uma dor que pode durar a vida toda e deixar cicatrizes emocionais profundas. Cada pessoa lida com essa dor de forma única, mas muitas encontram algum consolo e cura ao compartilhar suas experiências e buscar apoio em outras pessoas que também passaram por essa perda. E no vídeo de hoje, vamos falar como Deus matou o filho de Davi e Batseba. Aqui neste canal, buscamos impactar positivamente a vida das pessoas através da palavra do Senhor e do conhecimento que ela traz. E você pode ser parte disso. Ajude-nos a alcançar ainda mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos e deixe um like neles. E se você ainda não faz parte desta grande família de conectados, inscreva-se agora e junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e pessoal. E vamos juntos mudar mais vidas. Amém? Após a morte de Urias, o rei Davi manda chamar Batseba e assume a barriga dela perante toda a nação de Israel. Como Davi era muito querido por todos, imagine como foi a reação do povo ao saber que o rei Davi estava assumindo o filho de um dos seus valentes morto em batalha. Vamos contextualizar então para você entender. João chega para dar a notícia da morte de Urias a José. E João diz: "Rapaz, você não sabe o que aconteceu." E José responde: "O que foi, homem?" E João diz: "Urias, um dos 30 valentes, morreu." E José fica triste e se lamenta. E João diz: "Homem, você não sabe da maior. Não tem Davi, o nosso rei? Ele vai assumir o filho de Urias." E José responde: "Rapaz, esse Davi é bom mesmo, hein?" Até aquele momento, ninguém sabia do adultério, somente Deus. Naquela época, quem assumia o filho de uma mulher viúva era o remidor, um parente mais próximo do falecido, para não deixar a semente daquela família morrer. Porém, Davi não deu nem tempo para o remidor. Ele próprio tomou a decisão de assumir Batseba com o filho no ventre. Aos olhos de todos, Davi estava fazendo um grande bem para Batseba e para a descendência de Urias. Até aí, tudo ia muito bem. E se passam dias, semanas e meses, até que o Senhor Deus mandou o profeta Natã para repreender Davi. O profeta Natã vai até o rei e conta-lhe uma história que deixa Davi profundamente transtornado e furioso. E Davi diz com toda autoridade e revolta que o homem rico que roubou a cordeirinha do homem pobre deve morrer. O profeta Natã, então, interrompe o discurso de Davi com as seguintes palavras: "Tu és o homem." Quando Davi ouve Natã falando do seu pecado, Davi desmorona e declara: "Pequei contra o Senhor." A resposta do profeta Natã à confissão de Davi é ao mesmo tempo consoladora e perturbadora, pois embora Davi mereça morrer por causa dos seus pecados, ele não morrerá, porque Deus o perdoou. Que alívio deve ter sido para Davi ouvir essas palavras de perdão vindo da parte de Deus. Mas a frase seguinte
transpassa o coração de Davi como uma lança. E disse o profeta Natã: o filho, fruto do seu pecado, vai morrer. A Bíblia diz que após Natã deixar Davi ir para sua casa, o Senhor Deus fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Não sabemos qual foi a doença que acometeu naquele recém-nascido, a ponto de levá-lo à morte. O texto não fala o grau de sofrimento que aquele recém-nascido passou, embora já seja normal que a maioria das crianças sofram nessa idade com dor de cólica. Então, Davi implora a Deus em favor da criança. A Bíblia diz que Davi jejuou e, entrando em casa, ele passou a noite deitado no chão, e os seus oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se comer. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, você acha certo a atitude de Davi em suplicar pela vida da criança, mesmo quando Deus já havia dito que iria tirar-lhe a vida? Fico imaginando o sofrimento de Batseba, pois sempre nesses casos, a mãe ela sofre mais que o pai. E no 7º dia de vida, a criança morreu. A Bíblia diz que os servos de Davi temiam informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém o rei não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos agora que a criança é morta? E viu Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros. Ele então entendeu que a criança era morta e perguntou aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: sim, morreu. Então Davi se levantou, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. E depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-lhe diante dele e ele comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva, tu jejuastes e chorastes. Porém, depois que ela morreu, te levantastes e comestes pão. E respondeu Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque pensava: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora a criança que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Do ponto de vista dos servos, Davi deveria chorar após a morte da criança. Mas Davi reagiu com tanta calma e serenidade ao saber da morte, que aqueles servos ficaram impressionados. A reação incomum que Davi teve pode ser explicada, pois a morte da criança não foi surpresa para ele, pois Davi já tinha sido advertido por Deus por intermédio do profeta Natã, que o seu filho, fruto da sua união pecaminosa com Batseba, morreria. Essa morte foi a vontade revelada de Deus. O grande pesar de Davi foi para expressar o seu arrependimento diante dessa vontade. Sua atitude indica que ele aceitou a morte da criança como a vontade do Senhor. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, gostaria de te fazer uma pergunta. Em sua opinião, qual é a pior dor? Você gerar um filho e ele ficar doente e morrer com 7 dias de recém-nascido? Ou você gerar um filho e quando ele crescer, ele descobre que é fruto de um adultério e que o seu pai foi assassino do marido legítimo de sua mãe? Ou você gerar um filho e ele viver em uma família infernal, com muitas brigas e discussões, até chegar ao ponto em que o seu próprio irmão estuprou a sua própria irmã? A morte da criança é o primeiro de uma série de acontecimentos dolorosos na vida de Davi, resultantes do pecado relacionado a Urias e Batseba. Então, após o sepultamento da criança,
Davi consolou a sua esposa Batseba e teve relações com ela. E ela engravidou novamente e deu à luz a um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E Deus amou o menino e mandou que o profeta Natã lhe desse o nome de Gedidias, porque o Senhor Deus o amava. Um detalhe muito importante nesta história é que no versículo 15, a Bíblia descreve Batseba como a mulher de Urias, que dera um filho a Davi. Mais à frente, no versículo 24, há uma mudança significativa, pois a Bíblia dessa vez a descreve como a esposa de Davi, que lhe deu um filho chamado Salomão. Podemos concluir então que Deus aceitou este segundo filho e também aceitou Batseba como esposa de Davi. É muito comum vermos as pessoas fazerem as suas escolhas, sem pensar nas consequências que elas trarão. Para muitos, e talvez para nós mesmos, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato e a vantagem que se obterá. A preocupação com as consequências e implicações é mínima ou até mesmo inexistente. Esse imediatismo, infelizmente, tem afetado muitas pessoas e não são poucos os crentes que seguem esse caminho. O resultado são inúmeros conflitos e dramas familiares. A história de Davi e de seu adultério com Batseba serve para demonstrar que na vida não podemos fazer nossas escolhas de modo inconsequente. Todas as escolhas que fizermos trarão consequências que podem ser boas ou ruins para a nossa vida e para a vida dos nossos familiares. E são essas escolhas que nos aproximarão ou nos afastarão de Deus. Precisamos confiar no Deus a quem entregamos a nossa alma e o nosso destino eterno. Como disse Abraão há muito tempo, não fará justiça o juiz de toda a terra? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.